Rafael Fonteles como secretário de Fazenda. Professor Rafael, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde. Os telespectadores também. 40 milhões aí dos terceirizados, como fazer? Bom, Amadeu, na verdade a gente está verificando todos os números após o anúncio do governador na última sexta-feira. Desde de sábado nós já estamos em contato com a equipe de transição e também com os atuais gestores da Secretaria de Fazenda para tomar conhecimento dos números exatos e precisos. Porque a questão não é só o problema aí dos terceirizados, que é um problema gravíssimo, como a matéria mostrou lá no terminal rodoviário, mas existe uma série de outros problemas e todos dependem desse... O dinheiro é um só, o caixa é um só. Exatamente, o caixa é um só. Claro, agora, os terceirizados são 15 mil, né? Eu acho que o número é esse. Aproximadamente 15 mil. Aproximadamente 15 mil. Então, é muita gente, secretário? Olha, eu acho que dá para reduzir. Numa situação dessa de crise financeira, não é? De desajuste, desequilíbrio entre receita e despesa, não é? Que o Estado está passando, eu acredito que nós temos que trabalhar com um número menor. Não é? Então, a metade? A metade, talvez num primeiro momento, para depois, e quando as finanças forem melhorando, a gente conseguir. Porque a gente vai ter, quando assumir o governo, que pagar o mês em questão e os atrasados, né? Nesses serviços essenciais. Essa repactuação que deve acontecer não pode demorar muito, porque as pessoas, a gente vê o sofrimento das pessoas. Rodoviário, é hospital, não dá. Exatamente, a gente vê o... Hospital infantil, HGV, todos aí. Então a gente já está em conversa para conhecer os números e já para tentar ver as soluções de curto prazo. Vigia de escola. Com certeza. É muita gente. Então a tendência é repactuar com as empresas, né? Que afinal são os contratadores dos terceirizados. Com certeza. E fazer um enxugamento. Num primeiro momento isso é necessário, tanto nos terceirizados quanto nos cargos comissionados. Cargos comissionados. É verdade que quando o governador assumir, ele vai exonerar todos os comissionados? É provável. Ele fez isso no primeiro mandato, acredito que ele vai fazer novamente para ir nomeando aos poucos os cargos comissionados e parar no número cargos, menor. Hein, doutor? Eu acredito que em torno de 4 mil cargos comissionados. Eu não tenho esse número preciso, repito, eu estou só há 4 dias acompanhando esses números. Mas 4 mil. E aí vai renomeando aos poucos, é isso? Renomeando aos poucos. Ou nomeando novos, inclusive, sei lá. Os próprios diretores, os cargos comissionados de mais alto, digamos, patente, entre aspas aqui, também nós temos que tocar o governo no início, acumulando funções. Nós temos que fazer uma economia nesses primeiros meses para poder honrar os pagamentos correntes e começar a pagar os débitos anteriores. Agora o senhor falou aí, o senhor falou dos terceirizados, falou dos comissionados. Mas, para adequar a lei de responsabilidade fiscal, vai mexer também nos vencimentos dos efetivos ou não? Não, isso é muito pouco provável, até porque isso está garantido por lei. É muito pouco provável mexer com qualquer servidor efetivo. Na verdade, eu acho impossível. Eu acho que com os comissionados, com os serviços prestados, talvez, a gente consiga adequar. Apesar de ter sido também, eu acho que na reunião do TCE, você pode até me corrigir, Elivaldo, que foi autorizado o aumento das categorias. Foi respaldado. Veja a dificuldade do gestor, né? Você tem 2 leis para cumprir. A lei que dá os aumentos das categorias, que tem que ser cumprida, e a lei de responsabilidade fiscal, né? Então, onde o TCE entrou no momento, está fazendo um excelente papel nesse sentido para tentar mediar esse conflito. Nós estamos superando o limite máximo de 49% e, ao mesmo tempo, tem aumentos aprovados que foram aprovados antes de chegar a essa situação. Então, o gestor fica diante dessa situação. Mas uma das alternativas, futuro secretário, é exatamente aumentar a receita para poder ter uma relação mais favorável despesa-receita. Neste quesito, o governo já tem, a futura equipe econômica já avalia essas estratégias políticas nessa área? Com certeza, Elivaldo. A gente estava falando das despesas porque é o que dá para ser feito já imediatamente, nos primeiros dias, né? Alguns cortes nesse sentido. Com relação às receitas, as ações têm que ser planejadas para já surtir efeito também nos primeiros meses. Talvez não dê para surtir nos primeiros dias, mas nos primeiros meses a gente já está pensando uma série de ações, vendo a viabilidade delas. Algumas delas precisam de mais investimento em tecnologia, que eu acho que é importantíssimo no mundo de hoje, né, da internet, que todos os dados navegam aí pela internet, a gente poder usar mais tecnologia para melhorar a arrecadação do Estado. Então, essas medidas a gente vai anunciar em breve, quando a gente tomar realmente mais noção precisa das coisas e assumir, né, quando chegar janeiro, e falar aqui com a imprensa quais medidas a gente está pensando em colocar para aumentar a arrecadação. Eu soube que está havendo, Elivaldo, uma tentativa de costura de um acordo, inclusive com a participação do futuro secretário, o professor Rafael, em conversa com o presidente da Casa. Que acordo seria esse?
Bom, Amadeu, é bom a gente colocar que a gente entende perfeitamente as necessidades dos poderes. Realmente a gente conversou com os presidentes de cada poder, foi nos apresentado os números em detalhes, realmente o caso também é grave na manutenção dos poderes. Mas nós não podemos olhar só para as necessidades, temos que olhar para as disponibilidades, porque como você colocou, o dinheiro é um só. Então, se a gente privilegiar ou der o que é necessário totalmente para abastecer um certo poder, pode faltar na Secretaria de Segurança, pode faltar na Secretaria de Saúde, que são problemas que a sociedade também precisa resolver urgentemente. Então, a preocupação é, diante dos números do quadro que se instala, aprovar um orçamento com esse reajuste muito elevado, pode acontecer o que o deputado Merlong colocou, de não haver condições de cumprir em determinado mês, principalmente os primeiros meses, que é onde está o problema maior, que a gente tem que fazer esse ajuste que a gente estava comentando. Então, a gente está tentando costurar esse entendimento. O governador eleito Wellington Dias chega hoje, deve participar também dessas negociações com os poderes. Foi por isso que também foi importante esse pedido de vista, para que o governador eleito pudesse participar, conversando com os presidentes dos poderes e chegar no acordo. Eu tenho convicção de que haverá esse entendimento e a Assembleia Legislativa, os deputados, que são quem tem o poder de decidir isso, tomarão a melhor decisão para o bem da sociedade. Mas já tem proposta, secretário, o futuro secretário, para esse atendimento? Existem alguns números nesse sentido, entre um meio termo, entre no momento o que geral, foi 20%. proposto. Qual seria o ideal? Olha, o que está proposto, o que foi proposto pelo governo num primeiro projeto, era um aumento linear de 8,11%. Depois se conversou, os poderes viram que não ia cobrir as necessidades sequer dos reajustes constitucionais, de aumento do salário dos juízes, auxílio moradia, etc. Então, se fez uma nova proposta do governo, de um aumento não mais linear, mas que faz uma média de 14,25%. Ainda assim, não satisfez os poderes. Então, a proposta, a última que estava para votar hoje, era acima de 20%. Então, um percentual em torno até de 15%, ou 16% na média, aí os poderes têm que, entre si, chegar num acordo para dar essa média, porque o que sobra é o que vai para o executivo. Então, a distribuição entre eles, acho que tem que ter a conversa entre todos. A gente está preocupado com esse recurso que fica no executivo para poder honrar os pagamentos. A folha de pagamentos, o pagamento dos atrasados certamente vai vir. Então, é realmente uma coisa. E a gente não pode contar muito com um aumento muito elevado da receita, porque depende da ação dos secretários, mas depende também de fatores da economia do país. E você sabe, Amadeu, que é um ano de crise, de ajuste lá no Ministério da Fazenda, até que a presidenta Dilma nomeou o Joaquim Levy, que é um economista ortodoxo, que vem para fazer ajuste fiscal. Então, nós não podemos esperar um crescimento econômico muito elevado. Acho que vai ser maior do que esse ano, porque esse ano vai ser quase zero. Então, qualquer coisa que cresça acima de 0,5%, 0,7%, já ajuda aqui a crescer e crescer a arrecadação de forma orgânica, não só com as medidas de fiscalização. Crescendo, que essa é o bom incremento de receita, é aquele que gera, que é oriundo de um aumento da economia. Esse é que é o aumento de receita bom. Então, a gente precisa disso. Pelo quadro que o senhor está vendo aí, o senhor acha que vai precisar de quanto tempo para estabilizar o governo, fazer todas as nomeações e fazer a máquina funcionar normalmente? É bem um machismo meu, porque eu não quero ser cobrado depois de chegar lá no prazo, né, e não ter dado para fazer o ajuste. Com certeza, o primeiro semestre vai ser muito difícil. Então, no mínimo, 6 meses a gente vai ter que fazer. É o tempo que o senhor vai precisar. Não, no mínimo, Amadeu. No mínimo. Depois, daqui a 6 meses, a gente conversa de novo para saber se deu para fazer. Agora, essa é a primeira experiência do senhor no poder público. Com certeza, sim. E aí? O senhor está acostumado à iniciativa privada e tal, a agilidade das coisas. Olha, eu acredito. Os processos são diferentes. É verdade, são diferentes, mas a gente pode trazer essa experiência da iniciativa privada para contribuir, né, na nossa gestão na Secretaria de Fazenda. Mas eu confio muito no quadro da Secretaria de Fazenda. Os técnicos, analistas e auditores são uma equipe excelente. A gente tem as melhores referências dessa equipe dos fazendários. Então, as soluções, eu já disse em outras entrevistas, Amadeu, está na própria casa. É só ter a ousadia, a coragem, a força para implementar essas medidas que os próprios auditores, analistas e técnicos sabem que são necessárias, conhecem o caminho das pedras. Então, a gente tem que se cercar destas pessoas, fazer um trabalho mais de gestão de pessoas do que propriamente a parte técnica, digamos assim, do ofício da arrecadação, do ofício da fiscalização. A gente tem mais aqui, digamos assim, conquistar a equipe para a gente fazer um bom trabalho e atingir as metas que o governador espera da gente. Eu quero agradecer pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado.